Esse vídeo de apresentação, ele faz parte da disciplina de projeto integrador da Univesp para a turma de Engenharia da Computação. Esses são os membros que compuseram o trabalho de alguma forma. Assistir este vídeo não descarta a necessidade de ler o trabalho na sua integridade. Bom, o que se propôs esse semestre como trabalho de projeto integrador dentro da Univesp foi que se fizesse algum tipo de técnica, de tecnologia, de estudo, de análise que ajudasse no exercício da engenharia. E então o nosso grupo resolveu criar de forma didática uma aplicação em Java que fizesse o cálculo de raiz de uma função de qualquer grau em Java. A parte tocante à engenharia é justamente o fato de se poder achar uma raiz real de uma função de qualquer grau. A parte didática é que a composição do trabalho retoma de maneira multidisciplinar determinadas disciplinas que os estudantes de engenharia possuem nos 2 anos comuns dos seus cursos, de maneira a mostrar como que a junção multidisciplinar pode fazer aplicações úteis, no final das contas, para o exercício da engenharia. Então, o objetivo do trabalho se traduz por isso, apresentar como se fosse uma espécie de uma grande aula, como fazer uma aplicação em Java que execute o método de Newton-Raphson para encontrar uma raiz real de uma função de um grau qualquer. E o público-alvo é justamente o aluno que já passou por essas disciplinas, ou seja, o aluno que minimamente já concluiu 2 anos de engenharia, não necessariamente na Univesp, mas como esses currículos são muito parecidos entre as universidades, qualquer aluno de engenharia que tenha completado 2 anos de curso é plenamente capaz de acompanhar o conteúdo deste trabalho sem dificuldade. A forma como se divide o resto da apresentação é a fundamentação teórica, ou seja, o que é uma raiz de função, o que é o método de Newton-Raphson. Por, a seguir, a elaboração da aplicação ela mesma e, por fim, uma demonstração de uso que faremos aqui rapidamente ao final. Existem inúmeros detalhes de como foi feito, do que exatamente precisa ser pedido, que não vai ser descrito nesse trabalho, porque existe um tempo limite da duração do vídeo exigido pela Univesp. Bom, então, apenas para explicar rapidamente, nós temos métodos muito fáceis, muito seguros, matematicamente falando, de encontrar raízes de função de primeiro ou de segundo grau, mas até o terceiro grau ainda há métodos razoáveis para pessoas que conhecem matemática básica de encontrar raízes de polinômios, de equações, de funções do terceiro grau. Mas a partir do quarto grau em diante, aí já há uma série de compilações de métodos, métodos concorrentes para que se encontre raízes dessas funções. O que mais comumente se conhece é o método de Brio-Ruffini. Entretanto, o que a gente vai explorar aqui é justamente o método de Newton-Raphson, que para quem já conhece o cálculo é mais fácil. Não é mais fácil para o estudante que só conhece a matemática pré-cálculo, né? Que fique claro. Para esses, Brio-Ruffini é mais fácil, mas para quem já conhece cálculo, Newton-Raphson é mais fácil. Então, nós temos aqui uma função do terceiro grau e ao lado nós temos aqui o gráfico que representa parte dessa função. E, bom, quando x é igual ou aproximadamente o valor de 1,650629, a gente tem um y igual a zero. Isso é uma raiz de uma função, né? Qual é o valor de x para y ser igual a zero? Ou seja, qual é o ponto de x em que o gráfico da função passa por cima, né? Para y ser igual a zero. E o método de Newton-Raphson se resume
nessa função. Ela é uma função iterativa. O que isso quer dizer? Que você vai fazer essa função uma vez, você depois vai pegar o resultado que saiu e recolocar na equação, fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, até você ter obedecido o seu critério de parada, que no nosso caso é a tolerância do erro. A gente já vai falar mais sobre tolerância do erro um pouco mais à frente. Mas enfim, o que a gente tem aqui? Que o elemento n mais 1 de x é igual ao seu elemento anterior menos x calculado na função original dividido por x calculado na função derivada. Então você tem uma função original, você vai derivar essa função original, você vai calcular um mesmo x nas duas funções e você vai dividir o valor que resultou na função original pelo valor que resultou do cálculo do mesmo x na função derivada e o resultado dessa divisão você vai tirar do seu x original. Isso vai formular um novo x onde você vai repetir esse processo, né? E, de novo, você vai repetir esse processo até que você tenha atingido um critério de parada. Então, é um método que a princípio é simples, mas ele chega a ser um pouco trabalhoso justamente porque você tem que fazer necessariamente mais de uma vez. Nós temos aqui, por exemplo, essa função, uma função do quarto grau. Essa função do quarto grau tem como sua derivada esse menos 16x elevado à terceira mais 32x, que está logo ao lado. Então, nós fizemos essa iteração aqui na tabela abaixo, onde k é o número de vezes que nós fizemos a iteração, x é o valor de x que nós vamos calcular, f de x é o valor de y, ou seja, o valor de x calculado na função original, o valor de x calculado na função derivada, e aqui o resultado da iteração propriamente dito, né, que vai determinar o novo x. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Nós temos o índice k serve apenas para a gente contar quantas vezes a gente fez a iteração. Nesse primeiro momento isso não é relevante, mas quando você vai ele torna-se relevante a partir do momento que você vai determinar o critério de parada do programa e por motivos que nós vamos explicar mais à frente. Mas, enfim, por hora esse K serve apenas para ordenar as linhas. Ok, quando nós aplicamos o método de Newton-Raphson, a gente pode começar com um x qualquer. Eu coloquei aqui 1, mas poderia ser 100, poderia ser 50, poderia ser 33, não importa. O método faz a conversão do número x, que você escolheu, não importa qual, para uma raiz real da função original, né? Seja lá qual for esse número, o que essa função vai fazer é convergir esse número para uma das raízes da função original e de um método até que bem rápido. Na primeira vez, determinando o valor como 1, a gente tem que o f de x, ou seja, x calculado na função original é 11, x calculado na função derivada é 16, o resultado da operação, ou seja, pegando o valor de x na função original dividido pelo valor de x na função derivada, tudo isso, o resultado disso, fazer x menos o resultado disso, na primeira tentativa dá 0,3125. Esse valor de 0,3125 ele se torna o novo x, assim como está na linha de baixo. E virando o novo x, ou seja, calculando agora com o número 0,3125, a gente tem o número 0,5243, lá lá lá, para x calculado na função original e 9,5111, lá lá lá, calculado na função derivada, que vai, feita toda a operação, gerar um novo x. E como vocês podem ver na quinta linha, o valor de x calculado na função original, ele já dá um número grande de zeros e no final dá um 39. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso ponto x já está muito próximo do eixo x. E isso é o que se quer dizer por critério de parada e tolerância do erro. Não é zero, ou seja, x não está exatamente em cima do eixo, né? O ponto ainda não está exatamente em cima do eixo.
mas ele está o suficiente para nós dizermos, respeitando uma questão de tolerância do erro, que é zero, porque é um valor muito próximo de zero. Se é um valor muito próximo de zero, então o resultado que a gente consegue nesse ponto muito próximo de zero já é um resultado satisfatório para nós. Então, quando que, quando que x atinge esse resultado muito próximo de zero? Quando ele atinge o resultado 0,25, desculpa, 0,252009. Então, quando nós temos um valor de x igual a 0,25209, nós temos quase zero no valor y, ou um tão próximo de zero que para nossa tolerância de erro já é o suficiente. Então, nós podemos dizer, respeitando isso, que 0,25209 é uma raiz dessa função. Nesse programa que nós elaboramos, o programa não é capaz de dizer quantas raízes reais a função possui. A partir do momento que você tem funções acima do terceiro grau, você já incorre na possibilidade de ter raízes complexas. Raízes complexas não são calculadas por esse programa. Então, a princípio, você já tem de saber quantas raízes reais, quantas raízes complexas você tem na sua função e saber se é uma, se é duas, né, quantas são. Aqui, como é uma equação do quarto grau, é fácil. Ou essa equação tem duas raízes complexas ou não tem nenhuma. Então, no mínimo duas raízes reais a gente tem aqui. A gente encontrou uma, seria 0,25209. Faltaria encontrar a outra, se forem apenas duas. Se forem quatro, faltaria encontrar as outras três. E aí vem mais uma limitação do programa até o momento. O programa vai te dar uma raiz real. Num momento posterior, nós poderíamos aplicar as técnicas de Brio-Ruffini para encontrar as outras raízes reais, porque o mais difícil da técnica do Brio-Ruffini era determinar uma primeira raiz. Mas como a primeira raiz nós já estamos determinando pelo método de Newton-Raphson, nós poderíamos agora aplicar o método de Brio-Ruffini para encontrar as outras raízes reais. Mas o programa ainda não faz isso, ele só encontra a primeira raiz. Isso fica para uma discussão posterior do programa. Enfim, na elaboração da aplicação, a gente tem basicamente duas dificuldades. A primeira é de fazer com que o programa derive. Nós não fomos atrás de métodos automáticos de Java para derivação, a gente não sabe se existe ou não. Resolvemos criar um método próprio justamente para que se mantenha o caráter didático do trabalho. E a segunda dificuldade é a elaboração do próprio método. Bom, você não precisa derivar em ordens superiores de, nas, da segunda iteração para frente. Você não precisa fazer isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar a equação original que o usuário vai entrar, derivar ela uma vez, e então você precisa fazer o programa rodar essas duas funções várias vezes para que se chegue no resultado esperado. E isso já é uma facilidade grande, porque a gente não precisa de um método que derive em qualquer ordem. Nós precisamos de um método que derive uma única vez. O que se fez então? Nós podemos aproveitar o próprio índice e a declaração do tamanho do grau da função, do grau máximo da função, como dois números que vão nortear o processo inteiro, evitando assim que se precise pedir mais dados para o usuário e também uma facilidade na hora de programar essa aplicação. Então vamos lá. Se a gente está falando, por exemplo, de uma equação do sexto grau, uma equação do sexto grau possui 7 elementos na função, chamando por elemento a constante vezes o x elevado a algum número, que no caso vai ser então
A vezes x elevado a 6, mais B vezes x elevado a 5, e assim por diante, mais um número que é uma constante. Se uma equação de grau n possui n mais 1 elementos, nós tivemos que fazer a correção dessa entrada na programação da aplicação para que ele não exclua um último elemento do cálculo, né? Do contrário, daria errado. Isso fica mais claro na hora de examinar o código, né? Então, vamos lá. Tratando agora da primeira dificuldade, que seria justamente a de derivar, como que nós fizemos isso? Primeiro a gente tem, então, uma matriz onde vai se entrar as constantes da função. Nós já sabemos qual é o grau de cada uma dessas constantes, porque se ela é, por exemplo, do sexto grau, a primeira constante vai ser a do grau 6, a segunda vai ser a do grau 5, a terceira vai ser a do grau 4 e assim por diante. A última vai ser a do grau 0, ou seja, da constante. E então tudo que a gente precisa fazer é uma equação chamada tombo, desculpa, uma matriz chamada tombo que vai receber os valores das constantes derivados e a função fica simples. É a constante gravada no índice vezes g menos 1. Por que menos 1? Porque a gente teve que somar mais 1 para contar como número de elementos. O sujeito vai lá e entra com, é uma equação do terceiro grau. Bom, se é uma equação do terceiro grau, são 4 elementos. Eu tive que corrigir para g mais 1. Mas na hora de efetuar os cálculos, eu não posso colocar g mais 1. Eu não posso colocar o g, né? Que seria um g mais 1. Tenho que colocar g menos 1, porque aí eu estou corrigindo o valor de g para o valor original do grau máximo da função, e não contando o número de elementos. G mais 1 é para contar o número de elementos. O G sem o mais 1 é o grau máximo da função. É por isso que está G menos 1. Menos o índice. Ou seja, o índice ele também serve para você vir tirando do grau máximo da função e você ter o decrescimento do expoente cada um em menos 1 direto pelo índice. Porque se o grau máximo da função é 4 e ele está no índice 0, então aquele número vai simplesmente tombar e multiplicar a constante. Se o grau máximo da função é 4 e agora estamos no índice 1, ou seja, nós estamos tratando do segundo elemento da função, então ele já vai tomar ali um menos 1, vai ficar 3, né? Que é o grau do segundo elemento da função, e vai multiplicar a constante por aquilo. E a parte final do cálculo, ela se descreve dessa maneira. Nós temos primeiramente o como calculou o valor de x na função original, que é um laço que começa com zero, claro, porque o grau máximo da função está no índice zero. Enquanto o índice for menor do que o tamanho da matriz, ele vai fazer essa operação incrementando de 1 em 1, como está ali na primeira parte aqui exposta. E aí a variável f de x, que nada mais é do que o valor de x calculado na função original, recebe o valor dela mesmo, que já vai estar pré-determinada como zero, mais a constante do primeiro elemento, vezes o x, que nesse caso é o, o, o grau máximo da função, não. Tá. Foi um elemento de cálculo que eu coloquei na hora do programa mesmo. Enfim, elevado a g menos i, que é justamente o grau da função, menos o índice onde ela está. Porque o índice faz com que o grau da função se converta no expoente de cada elemento da função. A forma como ele calcula as derivadas é basicamente a mesma forma, só muda que agora é uma constante ou melhor, essa parte de como faz a derivada das funções nós já explicamos, e aí fazendo essa parte das derivadas, o que ele vai fazer, na verdade, calcular um fxd,
mas da mesma forma como está exposto aqui no cálculo de x com a função original, só que agora em vez de usar a matriz de constantes, ele vai usar a matriz tombo, mas o cálculo permanece o mesmo, entende? E por fim, né, que é a parte final do cálculo do método de Newton-Raphson, é fazer um novo valor de x, como x recebe o valor de x menos o valor de x calculado na função original dividido por x calculado na função derivada. Vai dar um valor de x. E aí a definição do critério de parada é saber se comparar o índice, a tolerância do erro que o usuário vai inserir com o f de x obtido, para saber se já está próximo de zero o suficiente para parar o programa. Tem de ser o valor do módulo do f de x. Por quê? Porque se você simplesmente define que o valor tem que ser menor do que a tolerância do erro e compreendendo que a tolerância do erro sempre vai ser descrita como um zero seguido de vários zeros e um 1 no final, para determinar o tamanho da tolerância do erro, qualquer número negativo já é menor que a tolerância do erro. E a gente não pode fazer com que o programa pare no primeiro número negativo que ele encontre, porque isso não quer dizer que o x está próximo de zero. Então você tem que pegar e calcular o critério de parada pelo módulo de x. Porque aí, independente se for um número negativo, ele não vai incorrer nesse erro, né? Se for um número negativo, não vai incorrer nesse erro. Ele vai sempre ver se está próximo de zero e não simplesmente negativo, né? Na hora que você vai calcular as funções, isso faz diferença. Acredito que todos a essa altura do campeonato já sabem disso. Bom, e agora nós vamos fazer aqui uma pequena demonstração do uso. Nós temos aqui já algum exemplo. Eu vou pedir para rodar o programa de novo. Aqui, a primeira pergunta que ele faz é qual é o grau da função? Vamos colocar que é de grau 4, ou seja, ela possui 5 elementos. E aí ele vai me perguntar a cada um desses elementos. Qual é a constante de x elevado a 4? Vamos colocar aqui qualquer número, menos 5. Qual é a constante de x elevado a 3? Bom, se eu colocar o valor zero, isso quer dizer que não existe a constante x elevado a 3. Né? É como se fosse, por exemplo, menos 5x elevado a 4, aí já pula direto para o número que está elevado a 2. E, entende? Não existe um número elevado a 3. É a forma que você tem para quando você tem uma função que não tem um dos elementos da equação. Né? A gente pode colocar aqui 1, que seria como se um número sem constante, né? Mas nós sabemos que a constante que está lá é 1. E aí 99 e x elevado a zero, que seria a constante de fato, né? O número sem, nenhum, sem nenhum expoente elevando x. E aí pronto, nós entramos com todos os 5 elementos que existem na nossa função de quarto grau. Claro que não tem 5 elementos, porque esse aqui é zero, então na verdade só tem 4 elementos. E aí a gente entra com a tolerância do erro. 1, 2, 3, 4, 5. Eu recomendo que se coloque 5, talvez 6 zeros, porque qualquer número de zeros acima disso, o computador já vai levar muito tempo para chegar nesse resultado. Determinado então qual é a tolerância do erro, basta a gente entrar aqui e ele aponta aqui uma das raízes reais dessa função que nós entramos no programa é menos 0,070756 e lá lá lá. Bom, é isso. Qualquer dúvida basta perguntar nos comentários e até a próxima.